Olá, eu sou a Janaína, sou estudante de graduação bacharelado de Física aqui na UFSC e eu sou bolsista de iniciação científica da professora Natália. E eu vim falar um pouco da minha pesquisa sobre gás difusão ionizado em galáxias Edion, aqui no nono encontro de Física e Astronomia da UFSC. Bom, galáxias são objetos astronômicos extensos, compostos principalmente por gás, poeira e estrelas, e podem ser classificadas de diferentes formas desde a sua morfologia, da idade das populações estelares que as formam, da sua composição química, das suas distâncias de nós no universo e também pelo ângulo de visão quando são vistas da Terra. Esse último parâmetro é, então, o que utilizamos para classificar uma galáxia espiral como Edion ou Feyson. A gente tem basicamente duas situações. Quando a gente está observando uma galáxia espiral e a gente consegue ver claramente os seus braços espirais, a gente a chama como uma galáxia Feyson, que é como se a gente estivesse de frente para a galáxia. E quando a gente está observando também uma galáxia espiral e a gente só consegue ver a sua borda, é como se a gente estivesse vendo ela de lado. Então a gente classifica ela como uma galáxia Edion. E aqui nessa primeira imagem a gente tem então um exemplo de uma galáxia Edion típica, que seria então a galáxia de Sombreira. Como eu falei anteriormente, o gás é um dos principais componentes de uma galáxia e ele é encontrado por toda a sua extensão. E assim a gente pode ter regiões mais densas, chamadas de regiões H2, onde a ionização é devida principalmente por estrelas jovens, devido a uma maior formação estelar encontrada nessas regiões. Ou então a gente pode ter regiões mais difusas, que seriam essas, então, as do foco desse trabalho. No caso aqui, nessa segunda imagem, a gente tem um esquema relacionando com as nuvens no céu, uma forma um pouco mais didática para visualizar esse conceito. Visto que o gás difuso ele não é completamente compreendido, aqui estamos investigando quais as fontes ionizantes do gás difuso quando localizado fora do plano galáctico em galáxias Edion. Então, para isso, a nossa amostra é composta por dados espectroscópicos de campo integrado para 8 galáxias Edion observadas com o MUSE num Very Large Telescope localizado no Chile. O que significa esses dados espectroscópicos de campo integrado? Isso significa que eu tenho um espectro para cada ponto da galáxia, pois como uma galáxia é um corpo extenso, algumas propriedades podem variar localmente, né? Então, dessa forma, eu consigo analisar essas propriedades ponto a ponto. Então, aqui eu tenho uma imagem para cada uma das galáxias que eu estou trabalhando. Na banda visível, essas cores, no caso, não são como elas são vistas, são cores artificiais apenas para visualização mesmo. Então, com esses dados, a gente mediu as linhas de emissão ópticas para avaliar suas variações em função da distância ao plano galáctico. E os nossos resultados preliminares vão ser comparados com modelos teóricos de fotonização para, então, tentar encontrar as principais fontes de ionização do gás difuso ionizado extraplanar. E aqui, então, logo abaixo da imagem das galáxias, a gente tem alguns dos nossos resultados. Todos os plots aqui são para uma mesma galáxia, a galáxia IC1553. Então, no primeiro painel mais à esquerda, a gente tem um mapa do brilho superficial de H-alfa, e aqui a gente consegue ver que o giga extraplanar se estende para fora do disco. No segundo plot, a gente tem a distância em relação ao plano, em função da largura equivalente de H-alfa. A largura equivalente de H-alfa é um indicador de potência da fonte ionizante se o gás e a fonte estão no mesmo local. No plano do disco, no caso, as estrelas jovens são as mais importantes. Já no gás extraplanar, em que a gente não tem estrelas jovens e tem pouquíssimas estrelas velhas, a largura equivalente de H-alfa diminui. E nesse último plot mais à direita, a gente tem novamente a distância em relação ao plano, mas agora contra a razão de linha N2 por H-alfa. E aqui a gente vê que essa razão aumenta com a distância ao plano e, consequentemente, com o DIG, porque quanto mais longe do plano, mais difuso é o gás. No caso, o DIG ele sempre tem uma maior medida de N2 por H-alfa do que as regiões H2, o que nos indica que a fonte ionizante é mais dura, ou seja, que essa fonte emite fótons mais energéticos do que as estrelas jovens do tipo O e B. Portanto, né, esses mapas eles vão nos permitir investigar quais são as principais fontes que ionizam o DIG extraplanar. Então era isso, muito obrigada pela sua atenção e qualquer dúvida, nos vemos no encontro.